Boa noite, queridos, amigos, irmãos, pessoas que estão nos visitando. Temos muitos aqui e estamos numa noite especial, né? A noite em que vamos celebrar a Deus juntos a consagração do nosso irmão Bernard. Vamos ler juntos o texto que está lá na primeira carta de Pedro, 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Vamos ler juntos? Vai ser projetado aqui, 1 Pedro 2, 9. Vamos lá? Juntos. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos o povo que proclama, mas alguns Deus chama para se dedicar a sua vida, o seu tempo, o seu futuro, para de fato viver pela fé no ministério integral, missionário, pastoral. E Deus chamou o nosso irmão Bernard. Nós estamos aqui nesse dia, nesta noite, para consagrá-lo ao ministério pastoral. Vamos orar nesta hora? Deus, nós te louvamos. Estamos aqui reunidos em teu nome acima de tudo. Nós somos teus filhos, teus servos, e queremos prestar um culto ao Senhor nesta noite, juntos como igreja do Senhor, como o povo de Deus. Receba os nossos louvores, a nossa adoração, e esteja falando também aos nossos corações nesse encontro especial. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos da música para nos conduzir nos cânticos congregacionais. Os irmãos podem ficar em pé. Boa noite a todos. Que alegria poder receber cada um dos irmãos nesta noite, para juntos celebrarmos ao Senhor por este marco tão importante na vida dos nossos irmãos, Bernard e Suzane. E a palavra do Senhor, ela nos diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nesse sentido, existe um chamado muito específico para cada um de nós, que um dia fomos alcançados por esse amor e pela graça do nosso Pai. E como corpo de Cristo, igreja viva do Senhor, nós queremos responder a esse chamado em submissão ao Pai, com fé e ousadia. E queremos declarar, neste momento, enquanto cantamos, que só Cristo é a solução. Vamos cantar? Nesse grande ajuntamento, somos parte da missão de pregar o Evangelho, anunciando a salvação. Sozinhos e isolados, não podemos avançar. É preciso de mãos dadas, lado a lado trabalhar. A urgência nessa obra, vidas há pra restaurar. Se unirmos nossas forças, não iremos fraquejar. Jesus Cristo é esperança para esta geração. Trabalhando em unidade, vamos transformar a nossa nação. Somos um povo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho, vamos juntos prosseguir. Somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas, só Cristo é a solução. Urgência. A
a urgência nessa obra, vidas há pra restaurar. Se unirmos nossas forças, não iremos fraquejar. Jesus Cristo é esperança para esta geração. Trabalhando em unidade, vamos transformar a nossa nação. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. Havemos de colher, havemos de colher. Oh, quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Frutos abundantes havemos de trazer. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. Cristo é a solução. Só Cristo é a solução. Amém. Só Cristo é a solução. E nós podemos declarar essa verdade porque um dia Ele nos amou. E porque Ele nos amou, nós devemos agora falar desse amor. Esse amor que transforma, esse amor que liberta e esse amor que salva todos que necessitam. Porque Ele me amou. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. A escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Vou amar porque Ele me amou, multiplicar para dançar sem orar. Pela minha nação vou servir e o pão repartir. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu
servir e o pão repartir. Eu vou amar, porque Ele me amou. Multiplica para avançar, sim, vou orar pela minha nação. Vou servir e o pão repartir. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Do seu poder e seu querer, Cristo meu Salvador me libertou. Eu vou amar, porque Ele me amou. Multiplica para avançar, sem vou orar pela minha nação. Vou seguir e o pão repartir. Eu vou amar, porque Ele me amou. Multiplica para avançar, sim, vou orar pela minha nação. Vou servir e o pão repartir. Quanto mais nós experimentamos desse amor, mais nós reconhecemos que não há outra resposta senão vivermos uma vida de louvor, adoração e serviço ao nosso Deus. Enquanto nós cantamos essa canção, consagre sua vida ao Senhor nesta hora. Cristo é o Senhor da minha redenção, e não há nada além de ti que me traz satisfação. Na provação eu louvarei ao Deus de amor que me salvou. Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo és para mim. Cristo é a alegria da minha salvação, a esperança que transforma o céu em nosso lar. Jesus está presente aqui, Filho de Deus, a ti seja a glória. Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo és para mim. Cristo, és tudo em mim. Cristo,
tudo em mim. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo é para mim. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo é para mim. Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo é para mim. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Amém. Os irmãos podem se sentar. Leamos mais um texto bíblico, segunda carta de Paulo, escrita a Timóteo, no capítulo 1, o verso 6. Diz assim a palavra de Deus: por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Nessa hora, portanto, eu convido os pastores, podem se achegar aqui à frente. Vamos orar pela vida do irmão Bernard, com imposição das nossas mãos. Vem aqui, pastor Daniel. Só um instante, pastores. Deixa só o pastor Daniel passar um relatório aqui, por favor. Boa noite, irmãos. Declaração sobre o conselho examinatório do irmão Bernardos Bernardos Johannes Petrus Klosterman. Em 20 de fevereiro de 2024, às 9h13, na sede da Associação Batista do Vale do Aço, situada na rua Luiz Rodrigues dos Santos, 141, bairro Todos os Santos, Coronel Fabriciano, tendo sido previamente convocado por solicitação da Primeira Igreja Batista de Acesita, o conselho do irmão Bernardos Johannes Petrus Klosterman. O conselho se reúne sob a liderança do presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, subsecção Vale do Aço, pastor Frederico Nascimento Silva. Dá abertura ao momento de culto com oração pelo próprio presidente. Constitui a seguinte diretoria para conduzir o exame do candidato: presidente, pastor João Marcos Pinheiro Gomes, com o secretário pastor Daniel dos Santos Filho, examinadores de conversão e chamado pastor Mailo Melo da Silva, teologia pastor Sandro Ferreira e eclesiologia pastor Valder Assis Filho. Pastor Frederico Nascimento Silva conduz a orientação ética do candidato. O conselho decidiu por unanimidade, pela recomendação à igreja,
a consagração do candidato ao Ministério Pastoral Batista, pastor Daniel dos Santos Filho, secretário. Pastores, venham aqui, aproximem-se pelos corredores, se possível. Vamos, irmão Bernard, quero pedir agora ao pastor Soliel que nos conduza nessa oração de consagração. Centro. Estender as mãos. Bendito Deus, nós te agradecemos, Pai Celeste, por esta hora significativa, ó Deus, para o teu povo, proporcionada pelo Senhor, que nos dá, ó Deus, a responsabilidade de impor as mãos sobre a vida do irmão Bernardos. Ó Deus, obrigado, ó Deus, pela vocação desse teu servo. Obrigado, ó Deus, por sua preparação. Obrigado, ó Deus, pelo exame, o concílio que o examinou. Obrigado, ó Deus, pela vitória alcançada. E nesta hora, ó Deus, nossas mãos estão estendidas para rogar, ó Deus, a tua bênção sobre o teu servo no exercício do ministério pastoral. Que ele seja, ó Deus, um instrumento do Senhor a levar a mensagem de esperança e salvação em todo lugar que o Senhor permitir que o teu servo chegue. Abençoa, ó Deus, com saúde, com segurança. Abençoe, ó Deus, a sua vida familiar, a sua esposa, ó Deus, para que, ó Deus, os teus servos sejam de fato bênçãos em tuas mãos em todo lugar onde o Senhor os quiser usar. Ó Deus, nesta hora, nós te louvamos e te bendizemos, porque o teu servo, obedecendo a tua palavra, se colocou pronto para se preparar e servir ao Senhor. E agora, ó Deus, com o reconhecimento dos homens, como a tua palavra nos ensina, ministros da tua palavra, nós, ó Deus, o reconhecemos perante o Senhor e perante a tua igreja aqui reunida, como ministro da tua palavra. Abençoa, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar uma canção nesta hora. Quero ser um vaso de bênção. Isso. Você pode colocar de pé para a gente cantar?
Convido aqui agora o pastor Cioli Frix para nos trazer a palavra de Deus. Deus te abençoe, meu querido. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Bernardo, muito obrigado por esse convite. Muito obrigado, igreja, também, por cuidar tão bem do Bernardo e de Suzane. Muito obrigado pela compreensão do chamado. Esse é um momento onde a igreja se alegra e também a igreja chora, porque, afinal, ela está cedendo os seus obreiros para a expansão do reino de Deus, não é? E que bom, Bernardo, que você e Suzane estão com esse desprendimento, com essa convicção, certeza. A convicção de vocês é inspiração para todos nós. A inspiração de vocês é uma força para nós. O chamado de vocês é também motivação para todos nós. Conversava ainda há pouco, quando eu cheguei com o pastor, e falei: pastor, agora as coisas serão diferentes, não é? Porque, afinal, o braço estendido dessa igreja estará num campo, não é? Pode ser assim, irmãos? Não é? Estará num campo chamado Amazônia, e os olhinhos deles brilham quando eu falo isso, não é? Porque sei que realmente esse é o sentido, esse é o foco mesmo desse momento. Se a gente não valorizar isso e não entender isso, a gente não entendeu nada, não é? A gente não entendeu o que realmente Deus quer fazer. E quando eu penso nisso também, Bernardo, hoje refletindo sobre o texto que você me passou, foi um sermão quase que encomendado, não é? Porque, afinal, ele escolheu os textos, e eu amei que você escolheu, porque realmente faz muito sentido para o momento, para você. E olhando para isso e percebendo a grandeza disso, todos nós nos realizamos, porque, afinal de contas, o reino é de Deus. O reino é de Deus. Você pode repetir isso, irmãos? O reino é de Deus, não é? Ele pertence a Deus. E o texto que você me deu, Bernardo, que você me encomendou no sermão, ele aborda exatamente isso. O texto de Mateus capítulo 9, eu quero convidá-lo para abrir nesse texto. Mateus capítulo 9, versículo 35, nos diz o texto: e Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Eu sei que você não me deu esse versículo para ler, você me deu o versículo seguinte, mas eu não podia ter deixado de ler esse versículo, para a gente poder entender melhor o contexto do texto e o contexto também de vida sua agora, nesse momento, uma vez que você já foi consagrado, não é? Ao ver então as multidões, vocês podem ler comigo, gente, no versículo 36, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, então, juntos comigo todos, então Jesus, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Senhor, fala-nos através desse texto, para que possamos compreender exatamente a Tua vontade, debaixo da Tua direção. Queremos e precisamos, na verdade, ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, você já estudou a teologia do Novo Testamento, você já estudou cada um dos livros, e você sabe muito bem que o Evangelho de Mateus foi escrito com algumas características singulares, né? O texto desse Evangelho é
extremamente linkado ou conectado com os judeus. Os judeus precisavam ouvir a respeito do evangelho do reino. Os judeus precisavam conhecer que aquele evangelho não ficaria restrito a eles. Portanto, havia uma expansão. Quando se fala evangelho do reino, e quando Mateus cita o evangelho do reino, ele está querendo abrir a cabeça dos judeus para que compreendam exatamente essa possibilidade. Esse evangelho não poderia ficar restrito. E é estranho, né, Bernardo, a gente falar do evangelho para evangélicos, né? Mas, lamentavelmente, essa é uma realidade e uma necessidade. Os evangélicos precisam do evangelho, carecem do evangelho. Temos uma tendência também, de igual forma, a nos fechar, a querer guardar o evangelho. Mateus sabia da importância, da relevância de ter esse evangelho em todos os lugares. E louvamos a Deus, irmãos, porque quando o evangelho chega no nosso coração, a gente consegue entender a extensão da possibilidade que há na expansão desse maravilhoso reino. Então a palavra reino é encontrada aqui, em muitas vezes, 56 vezes. A expressão reino dos céus também só é encontrada em Mateus, só nesse evangelho, não é? Então, ele foi escrito originalmente para uma igreja, a igreja de Antioquia, que era constituída de judeus e gentios, mas claramente o objetivo do evangelho de Mateus não era que ele ficasse restrito à sua congregação. Essa igreja pode se alegrar, pois o evangelho do reino é do reino. Amém, irmãos? Ele não é só desta igreja. E essa igreja pode com certeza se alegrar e contar com a expansão do reino de Deus. Afinal, quando este jovem, lá na sua adolescência, recebia Cristo e ele se encontrava com Cristo, ali o Senhor já impregnava nele uma noção muito maior daquilo que ele podia imaginar a respeito do que era o evangelho. E é sempre assim. O evangelho, ele se expande naturalmente. O evangelho contém a força natural do próprio Espírito Santo que o impulsiona, que o faz sair do lugar. Bernardo, louvamos a Deus por sua história, não é? Enquanto o pastor Soliel aqui orava a respeito do preparo, né? Ele foi chamado, ele foi preparado, prestei atenção na oração, não é? Ele foi habilitado para esse ministério. Nós ficamos agradecidos a Deus por podermos participar disso. Eu, particularmente, eu fui meu aluno em várias disciplinas, não é? Inclusive, hoje eu trouxe o livro aqui para a gente poder rever alguma coisa, não é? Mas, enfim, Bernardo, é muito importante que se saiba, gente, que este momento iniciou-se há tanto tempo atrás, desde que este homem foi alcançado pelo poderoso evangelho do reino. Nós não temos ideia, Bernardo, daquilo que Deus faz. Nem você, tampouco você, quando foi alcançado por esse evangelho. E eu louvo a Deus, irmãos, porque não há fronteiras para o evangelho. Não é? Não há fronteiras, ele não está parado, ele não está circunscrito, ele não está limitado. Eu louvo a Deus porque o Senhor nos contagia com essa força nessa hora. E Bernardo, você, quando foi atraído por esse evangelho da salvação, pelo evangelho do reino, como diz Mateus, foi também nutrido, foi também alimentado, foi também ampliado na sua percepção e no seu amor a respeito do próximo e da necessidade. É por isso que você caiu aqui em Timóteo, por isso que vocês vieram parar aqui nesse lugar, não é? Pelo amor que já os movia desde então para uma missão específica, não é? Aquela missão que vocês participaram no início, não é? E logo em seguida perceberam que o Senhor os conduzia para uma outra perspectiva, numa outra perspectiva. No mesmo tempo, obrigado, Suzane, ao mesmo tempo que esse evangelho, irmãos, chegou até nós, ele alcançou o nosso coração, nos dando uma visão ampliada, nós também podemos ter certeza e contar com a garantia de que o reino de Deus será estabelecido, foi estabelecido e será estabelecido mediante a pregação do evangelho. Não é? Não há uma outra maneira
Deus escolheu, levantou homens para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho do reino de Deus. Portanto, somos apenas súditos deste Evangelho que grandiosamente percorre a terra agora e salva uma multidão de pessoas. Não é verdade? Você crê dessa forma, irmãos? Deus está trabalhando sobre a terra com o Evangelho do reino, usando pessoas capacitadas ou autorizadas, devidamente autorizadas por Deus, para anunciar francamente o Evangelho do reino. Então, além de súditos ou servos desse reino que somos nós, fomos privilegiados, especialmente como os operadores do reino de Deus, ou operacionalizadores desse reino. Depois eu te ensino essa palavra em português, né? Com os dons que nós recebemos dele mesmo, com as habilidades que foram treinadas, testadas, recebidas dele mesmo, para que outros se acheguem e conheçam que é neste reino que nós vamos encontrar segurança, paz, salvação. Segurança, paz, salvação. Podemos repetir essas 3 palavras, irmãos? Segurança, paz, salvação. É isso, Bernardo. O Evangelho do Reino se constitui essa segurança que o homem perdeu, ele não encontra em nada, essa paz que ele não encontra em nada, a alegria que ele pode ter mediante a revelação do próprio Deus, mediante a pregação, e a salvação que é eterna. Então, meus queridos, Mateus estava querendo que os seus leitores reconhecessem a origem monárquica e teocrática de Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Reis. Ele nos confiou o seu reino. Ele pregou o Evangelho do reino de Deus. E Ele espera que sejamos operosos no seu reino. Não é assim que nós cantamos, meus irmãos? No serviço do meu Rei, eu sou feliz. Podemos cantar, irmãos? Ajuda aí, Ana Cleide. Do meu Rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado. Do Senhor a salvação. Me esqueci, vamos lá. No serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve a meu bom Rei. Amém. O coral estava lindo, gente. Então, Bernardo e Suzane, vocês foram encantados com o Rei Jesus, primeiramente, chamados por Ele, para que depois pudessem ser esses operadores deste reino na terra. Então, eu não quero fazer nenhuma cronologia, longe de mim fazer isso, eu não consigo fazer isso de forma tão precisa, mas você sabe disso, o quanto o Senhor programou esse roteiro para vocês, não é? Vocês sabem bem disso, e como disse, eu vou repetir mais uma vez, somos felizes por fazermos parte disso, e por podermos também estar com vocês nisso. Então, quero responder ainda a uma outra pergunta, como este reino é operado, não é? E aqui é que entra especificamente o chamado muito particular do Bernardo. Bernardo, mais uma vez, você foi chamado para pregar o Evangelho do reino de Deus. A ação de Deus ocorre pela pregação do Evangelho. O Espírito Santo irá operar mediante a pregação do Evangelho. E ao mesmo tempo, Bernardo, não podemos nos tornar insensíveis. Não podemos fazer por fazer. Não se trata de uma função ou uma posição pastoral, mas de uma missão de pregar. Bernardo, na Amazônia, você já viu, e você vai ver muitas necessidades. Vocês viram isso lá.
Eu tive a oportunidade de estar lá também, dando um treinamento alguns anos atrás, para os radicais. E os radicais, irmãos, eles plantam mandioca. Os radicais, eles pescam. Os radicais constroem. Os radicais tiram espinhos dos pés das pessoas. Os radicais dão aulas. Há professores bêbados, pagos pelo Estado, que não fazem, o que deveriam fazer. Eu estou com um copo na mão, deixa eu beber, por favor. Bernardo, não se distraia na Amazônia, porque todo mundo pode tirar espinho do pé, porque todo mundo pode, de alguma forma, suprir a necessidade de um professor. Todo mundo lá sabe plantar mandioca, sabe pescar, mas só você poderá pregar o Evangelho do Reino. Irmãos, é muito comum a gente se distrair com tantas coisas no ministério pastoral. Verdade ou não, colegas pastores? E eu falei que eu trouxe o livro, eu trouxe mesmo, para abrir na página da nossa aula, no capítulo 15. Nós temos a Bíblia Sagrada, mas nós temos essa Bíblia aqui também, irmãos. Não é sagrada, mas nos ajuda bastante. Na página 279 do nosso livro, Redescobrindo o Ministério Pastoral, da nossa disciplina, Ministério Pastoral 1 e 2, que você fez parte, não ficou em recuperação, isso aqui é tranquilo, você tirou a nota 10. Mas nosso livro diz assim: a pregação do Evangelho é o que produz fé no coração das pessoas. Pela pregação da palavra vem o conhecimento da verdade que resulta na piedade. A pregação também encoraja os crentes a viver na esperança da vida eterna, permitindo-lhes suportar o sofrimento. Está lá também na página 279, a pregação fiel da palavra é o elemento mais importante do ministério pastoral. Você pode ter êxito e sucesso em tantas coisas na sua igreja, mas se você não der a devida atenção à pregação do Evangelho, Bernardo, nós vamos lá tirar você daquele lugar. E você vai ter que voltar para a minha sala de novo, para ler o capítulo 15, de joelho. No milho, obrigado. Nos milhos. Estou brincando, gente. Mas a verdade é que é muito fácil perder o foco. E o Evangelho precisa ser pregado também para os evangélicos. Vocês lembram do nosso amigo carequinha lá, o Bledsoe, pastor Bledsoe, David Bledsoe? Tem outros carequinhas aí, por favor, não se importem, assim como eu. O David Bledsoe disse: o não crente precisa do Evangelho, mas o crente também precisa do Evangelho. O não crente precisa de Jesus, mas o crente também precisa de Jesus. Bernardo, mantenha sua comunhão com Jesus Cristo. Mantenha sua comunhão com a sua amada e querida esposa. Lembrem-se mutuamente dessa grandiosa missão da pregação do Evangelho. O Evangelho é o que, irmãos? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, quando nós perdemos a sensibilidade ou essa visão, vai acontecendo um fato muito bizarro. Muito bizarro. Quando a gente perde de vista o Evangelho,
a gente perde de vista a Cristo. E perder Jesus de vista é não chorar mais pelos perdidos. Aí eu entro no texto que você me deu. Vamos colocar ele aí, no Data Show, se você puder. Versículo, Mateus capítulo 9, versículo 36. Ao ver, vão juntos, irmãos, ao ver as multidões, eu dei uma volta agora para chegar nesse ponto que é muito essencial e crucial para nós. Pastor que não chora pelos perdidos e pela miséria das pessoas, perdeu Jesus de vista. Porque é impossível, irmãos, a olharmos essas multidões aqui pela rua de Timóteo, pelas ruas do Vale do Aço, e não chorar por elas. Irmãos, tem um canal de coisa de Instagram, Ipatinga da Depressão. Olha isso. Ipatinga da Depressão. Olha isso. Só tem bizarrice. Coisas bárbaras que acontecem. Inclusive o apedrejamento da nossa igreja. Tem mais acesso do que a minha pregação, aquele apedrejamento. Olha isso. 200 e tantos mil acessos. Meu sermão tem 18 acessos. Tem que tacar mais pedra. Se é que realmente a gente quer acesso nesse nível, né? Não se perca, Bernardo. Entenda que o Evangelho do Reino foi confiado a você. Seja leal e fiel nesse compromisso. Não choramos mais pelos perdidos e mais, irmãos. Tem o outro versículo aí, filho? Coloca aí o 37. Então Jesus disse, vamos ler, irmãos? Então Jesus... E em seguida Jesus deu a solução para esse problema, não é? Portanto, o quê? Aí a gente não chora mais pelos perdidos, e aí também nós não oramos mais por mais trabalhadores. Aí a gente fica com ciúme, porque o Bernardo vai para a Amazônia. Olha isso, gente, que vergonha. Nosso papel é orar por mais obreiros para a sua seara. Amém, irmãos? Nós precisamos desse nível de evangelho. Nós precisamos chegar nesse nível de evangelho para que a gente veja realmente o reino se expandindo sobre a terra. Para concluir, respondendo a pergunta, como esse reino é operado, Bernardo? Através da pregação fiel do Evangelho do Reino. O reino de Deus chegou, o reino de Deus virá. O Evangelho do Reino precisa ser anunciado. De tudo que você fará na Amazônia, o mais importante será a pregação do Evangelho do Reino de Deus. Você pode ir, conseguir muitos recursos para fazer casa, para fazer plantação de mandioca, para ensinar, para fazer, tocar o violão, que você sabe, não é? Você pode ensinar, mas o seu ministério será eficazmente aprovado por Deus se for fiel na pregação do Evangelho do Reino de Deus. Bernardo, você é exemplo e inspiração para todos nós. Eu concluo com as palavras de Paulo a Timóteo, no texto de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência
e doutrina. Que o Senhor assim te abençoe e nos abençoe a todos. Amém, irmãos? Graça abundante do Senhor sobre todos nós. Convido aqui o pastor Lélio para entregar a Bíblia para o Bernard. Som. É verdade, vai ter que pagar excesso de pela Bíblia. Falei com o pastor Cioli que eu separei um texto para ler. Estava torcendo o tempo todo para ele não ler o texto. No finalzinho ele conseguiu ler. Né? Estava indo bem, pastor. Mas eu quero deixar aqui, 2 Timóteo 4, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino. Eu o exorto, isso é Paulo falando, tá? Solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos. A letra é tão pequena que eu perguntei ao pastor Daniel se não acompanhava uma lupa, né? Além de grande, NVI, né? NVI. Juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, seja para plantar mandioca, como é que era? Faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Essa é a palavra de Deus para o seu coração, como desafio em permanecer naquele que é o seu chamado. E quando fala ali de historinhas, você vai para a região Amazônia, e lá tem muitas historinhas, não é? Como a gente tem as lendas, né? Como tem por aqui também as lendas urbanas, lá você tem muitas historinhas. A primeira igreja batista de Acesita oferece esta Bíblia ao pastor Bernardus Johannes Petrus Klosterman de Jesus, por ocasião de sua consagração ao santo ministério da Palavra de Deus. Timóteo, 15 de março de 2024, a diretoria do concílio e os pastores presentes assinam esse presente para você. Que Deus o abençoe. Faça bom uso. Rapaz. Vamos cantar uma música, porque nosso evangelho, o amor de Deus, deve ser proclamado até que Ele venha. Amém? Vamos ficar de pé mais uma vez?
viver, compartilhar do seu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Nem vou ter, nem dar, e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que ele venha, até que ele venha. Isso a esperança que ao mundo vou levar, até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Nem vou ver, nem entregar, e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que ele venha, até que ele venha. Isso a esperança que ao mundo vou levar, até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar, para que o mundo creia e te pregai a Cristo. Só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus, até que ele venha, até que ele venha. Isso a esperança que ao mundo vou levar, até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Quero chamar aqui o pastor Fred, presidente da Ordem dos Pastores aqui da nossa associação, e também o casal, Bernardo e Suzane, venham aqui. O pastor Fred vai orar por vocês. Amém. Glória a Deus.
Que coisa boa, que noite festiva, saber que Deus confirma aqui o chamado. Glória a Deus por isso. E eu glorifico ao Senhor, Bernardo e Suzane, pela vida de vocês. Em nome da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, a nossa subseção aqui no Vale do Aço, eu quero glorificar ao Senhor e dizer para vocês: Deus os abençoe, por onde quer que vocês estejam, em nome de Jesus. Vamos orar. Você que pode abençoá-los, estenda suas mãos em direção a eles, aí de onde você está mesmo. Deus, nós queremos nessa hora louvar ao Senhor e te agradecer. Louvado, bendito, exaltado seja o teu nome. Obrigado, Deus, porque aqui, neste lugar, nessa noite, neste culto de celebração ao teu santo nome, nós apresentamos a vida deste casal, da certeza de que o Senhor, o mesmo Deus que os abençoou e os trouxe até aqui, continuará a abençoá-los por onde quer que eles estejam, meu Pai. Pai, nós te bendizemos, nós te agradecemos e confiamos no Senhor, na certeza de que por onde eles passarem, a boa mão do Senhor estará com eles, os conduzindo e, acima de tudo, os usando como ferramenta em tuas mãos para o anúncio do teu evangelho. Pai, abençoa a vida do Bernardo enquanto ministro da tua palavra, abençoa Suzane, Pai, enquanto esposa, ajudadora, auxiliadora do Bernardo, e que em todo o tempo eles sejam, Pai, devotos ao Senhor, na certeza de que o Senhor continuará abençoando e conduzindo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus por isso. O Bernardo ganhou uma Bíblia, né? Mas a Raquel, a minha esposa, está ali, menina. E ela falou assim, em nome das esposas de pastor, em nome das esposas de pastores da Ordem dos Pastores Batistas da subseção Vale do Aço, eu não posso deixar passar. Eu tenho que ir lá abençoar esse negócio também, em nome de Jesus. Chega junto aí para a foto, irmão, para ficar bonita a foto, né? Ué. Vocês estão sentando já? Vocês já estão sentando? Tão rápido. Quero convidar aqui a irmã Núbia, por favor. Também, vocês estão achando que acabou? Não é possível, né? Irmã Núbia, presidente estadual das esposas de pastores. Graça e paz do Senhor Jesus. Provérbios 18, 22. Quem encontrou uma esposa encontrou bem e alcançou a benevolência de Deus. Uau! Muito bem, eu quero chamar aqui à frente todas as esposas de pastores presentes. Eu vi um monte, vem, de Cava Grande. Espera aí, vão esperar todas as esposas. Cadê a Ana? A gente procura, assim, representar a Associação Mineira, né? Nós estamos fazendo um esforço. E vou aproveitar aqui e pedir às pessoas representantes das igrejas para darem de presente para suas esposas o nosso retiro. Vai acontecer dia 6, 7 e 8 de setembro, ali em Ravenna. Olha, Suzane, olha só que grupo lindo. Eu acho que eu vou pedir o pessoal para chamar o Cioli para ser mais preletor, porque eu fico com saudade da Débora, e agora eu descobri que quando ele é convidado, ela vai. Vamos chamar ele para o encontro de esposa de pastores também, Ana? A gente quer deixar para você essa palavra, que você, juntamente com o pastor, pregue a palavra, inste a tempo ou fora de tempo, e que seja essa mulher adjuntora idônea, que a gente sabe que você é. É um trabalho árduo ser esposa de pastor. É árduo. No meu caso, foi muito fácil, porque meu marido é fora da curva, ele é um pouco além da média. Mas é um trabalho árduo. E o conselho que a gente, geralmente, quando a gente encontra, a gente dá para as esposas é assim: primeira coisa, saiba quem você é em Deus, filha amada.
você é uma mulher que deve estar ao lado do seu esposo. Primeira coisa, servir ao esposo, a sua casa. E isso aí eu aprendi com meu marido. Servir a igreja, fazer o ministério como você serviria também em outro ministério. Então, fica firme, constante, sempre abundante na graça do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Se você, mesmo sentado, pode erguer as mãos aqui, eu quero pedir, Ana, para você orar. Em nome de Jesus, pela sua... Senhor, nosso coração está alegre na presença do Senhor e também aqui junto com os amados irmãos desta igreja e todas as pessoas, todos os irmãos de outras igrejas, nós como esposas de pastores, queremos entregar a vida da Suzane em tuas mãos. O Senhor, no momento que vocacionou o Bernard, o Senhor também deu uma missão a Suzane. E nós queremos, ó Pai, suplicar graça e misericórdia do Senhor sobre a vida da tua serva. O Senhor sabe tudo o que ela vai enfrentar no ministério. O Senhor sabe as coisas boas e as dificuldades que ela terá. Então nós clamamos, Senhor, que nunca falte sobre a vida da tua serva a tua graça, o teu poder, a tua misericórdia, porque com isso, ó Deus, nós sabemos que ela será uma esposa de pastor abençoada e abençoadora. Nós entregamos a vida dela nas tuas mãos, com o nosso clamor no nome de Jesus. Amém, Senhor. Tem mais uma homenagem ainda. Tem uma música nunca antes ouvida. Essa é a original, viu? Contando a história de vocês. Eu quero chamar aqui irmão Juvenal. Vem cá, Juvenal. Mateus, não é isso? David, que vão cantar essa canção aqui agora. anunciando a palavra do Senhor. Dedicou-se ao ministério de louvor, abençoando a igreja do Senhor. Dedicou-se ao ministério do louvor, abençoando a igreja do Senhor. Irmã Suzane é especial, o Bernardo e para a igreja, pois é missionária do Senhor,
esteja sempre em oração, intercedendo a Deus pelos irmãos, pelas mensagens transmitidas aos corações. A igreja agradece a Deus pela vida da Suzane e do pastor, pois ele é um homem dedicado no ministério de louvor. Obedeceu o chamado de Deus, estudou e hoje é pastor. Obedeceu o chamado de Deus, estudou e hoje é pastor. É pastor, é pastor, 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 é pastor. Que é isso, hein? Nossa, muitas emoções. Pastor Lélio, por favor. É pastor. Talvez alguns não saibam. O Bernard, quando chegou aqui no Brasil, ele foi motorista de ônibus. Quem sabia disso? Pois é. A minha palavra é de gratidão e reconhecimento à missionária Nete. Não é? Através do ministério dela, desse ministério, a nossa igreja, a primeira igreja batista Cesita, é parceira há mais de 20 anos, né? A gente está fazendo umas contas aqui, 22, 23 anos de parceria com o ministério, e foi através do ministério da NET. Fica em pé, NET, o pessoal está querendo saber quem que é essa NET. Cuidado para não bater a cabeça no teto aí, ó. Né? Essa é a NET. Através dela, Bernardo e Suzane vieram para o Brasil, né? Serviram ali no ministério. Eu só queria deixar isso aqui registrado, e a nossa gratidão à missionária Nete. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Agora é contigo, Bernard. Os seus agradecimentos. Pastor Bernard, minhas notícias. Boa noite, irmãos. Eu tenho que acostumar um pouquinho com este título, tá? Mas vai passar o tempo, eu vou acostumar. É uma responsabilidade muito grande. Estou muito feliz por vocês que estão aqui. Vamos voltar um pouquinho na história. Dia 29 de abril de 2003. Eu acho que tem somente uma pessoa aqui que sabe o que aconteceu neste dia. Suzane. Dia 29 de abril de 2003. Você sabe. Isso foi a primeira vez que eu encontrei com a Suzane. E quando a gente se encontrou, a gente nunca imaginou ser missionário. A gente nunca imaginou para mudar para o Brasil. Mas afinal, aqui estamos nós. Maio de 2015, nós mudamos definitivamente para o Brasil. Tirei a carteira de ônibus aqui, não era motorista na Holanda, não. Tirei a carteira aqui no Brasil. Mas quando a gente chegou aqui em 2015, a gente chegou antes, mas desde 2015 para um tempo indeterminado, e a gente nunca imaginou, na verdade, eu nunca imaginei estudar no seminário. Pulando um pouquinho na história, em fevereiro de 2020, eu comecei a estudar no seminário com somente uma matéria. E eu nunca imaginei ser pastor ou mudar para o Amazonas. E agora hoje, dia 15 de março de 2024, eu não sei o que vai acontecer no futuro. Nós sabemos que nós vamos mudar para o Amazonas, mas mais para frente, eu não sei para qual município, qual comunidade nós vamos. Muitas incertezas na vida. Mas uma coisa eu sei, eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Gostaria de agradecer algumas pessoas. Em primeiro lugar, Deus, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
e que me chamou para trabalhar na sua seara. É um grande privilégio, mas uma grande responsabilidade. Gostaria de agradecer a minha querida esposa, a minha companheira neste chamado e neste caminhado, a Suzane. Muito obrigado pelo seu imenso apoio. Agora, gostaria de agradecer a Anete. O pastor Lélio já comentou, a gente chegou aqui em 2013, 2014, depois 2015. Muito obrigado pelas oportunidades que nós tivemos. Primeiro, o projeto Socorrer, que era abrigo. Depois mudou o trabalho para a missão Oreb Semi-Internato. Tantas crianças que nós atendemos, eu creio que mais do que 200 crianças, talvez até 300 crianças, durante todos os anos que nós atendemos. Obrigado pelas oportunidades de aprender, de crescer, de trabalhar juntos. Gostaria também de agradecer a nossa igreja, os irmãos que sempre estavam nos recebendo com muito carinho. O pastor João Marcos, a irmã Rita, muito obrigado, que principalmente João e Rita foram as pessoas que me incentivaram a estudar no seminário. Sempre falaram, bom demais o seminário, e afinal eu comecei com uma matéria, e totalmente mudou a minha vida. Obrigado também pelas oportunidades aqui na igreja de tocar, de ministrar louvor, de pregar aqui, de visitar os irmãos, tantas coisas que eu aprendi aqui na igreja. Obrigado à igreja Mai, a Piba, os irmãos também da Piba, que sempre abraçaram a gente. Obrigado pelo apoio. Também obrigado, pastor Lélio, pastor Daniel, os outros pastores que me preparam para o concílio. Eu sei que esse vínculo que nós temos vai continuar, a gente ficando longe no Amazonas, mas eu creio que esse vínculo vai ficar. Muito obrigado, seminário, pastor Daniel, os professores, alguns professores estão aqui. Mudou totalmente a minha vida. Como já falei, entrei no seminário e nunca pensei em ser pastor. Nunca pensei em mudar para o Amazonas. Mas todas as aulas marcaram a minha vida. Me influenciou tanto que agora realmente, daqui a uns 2, 3 meses, nós vamos mudar para o Amazonas, trabalhar como povo ribeirinho, plantar igrejas, tá bom? Não plantar mandioca, talvez se precisa a gente vai plantar, mas a ideia é para plantar igrejas. Pastor Valdo, que também está aqui presente, que me deu também, está lá atrás, muitas oportunidades, Colégio Batista em Ipatinga, fiquei lá mais que meio ano, uns 8 meses, 9 meses na capelania, foi um tempo de muita aprendizagem também para mim, muito obrigado. E por final, provavelmente estou esquecendo algumas pessoas, voltando para o seminário, a banda que tocou aqui hoje à noite, muito obrigado. Uma pessoa queria tocar, está com chikungunya, não deu para tocar. Mas tantas vezes que a gente tocou juntos no seminário, nos fóruns, nos cultos inaugurais, tantas vezes foi bênção, foi muito bom. Muito obrigado, Lido também, vai estudar no seminário um dia, né? Mas muito obrigado que vocês queriam tocar hoje à noite. E muito obrigado por cada pessoa que está aqui presente. É um privilégio realmente para nós estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo seu apoio, pelo seu carinho e pelas suas orações. E a gente precisa das orações. Nós não sabemos como vai ser mais para frente a nossa vida. A gente tem uma ideia, mas afinal, como a gente já falou várias vezes, a mudança da Holanda para cá é uma coisa. A mudança de cá para o Amazonas é outra coisa. Então, fica continuando em oração por nós, porque nós realmente precisamos. Muito obrigado. Agora o pastor Bernard, nesse encerramento, vai ministrar a bênção apostólica. Amém. Os irmãos sentados. Vamos fechar os nossos olhos e vamos receber a bênção de Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém. Muito obrigado a você que está conosco.
Nós, a partir de agora, então, tendo sido realizada a consagração do pastor Bernard, este concílio está dissolvido. Aqueles que quiserem cumprimentar o pastor Bernard e a irmã Suzane poderão chegar aqui à frente, pois não. Assim, bem lembrado, no dia 26 de maio, às 9 horas, não é isso? Na Piba, nós teremos o culto de comissionamento. Depois de poucos dias, eles estarão se dirigindo ao campo, né, na Amazônia, e você poderá estar conosco para esse momento importante, onde eles serão enviados oficialmente ao campo missionário. Então, nosso concílio está dissolvido a partir de agora. Aqueles que quiserem cumprimentar o casal poderão se achegar aqui à frente, eles vão ficar aqui. E, quando sair, aproveite que tem uma mesa da graça de Deus ali, que, na verdade, é um ato singelo de amor, de carinho por você que está aqui conosco. Tem um chá, tem outras coisas lá. Toma lá um chazinho, conversa um pouquinho antes de ir embora, tá bem? Amanhã, quero convidar você, às 5 horas da tarde, nós teremos um encontro de casais aqui na igreja. Se você puder, esteja presente, tá bom? Casados e namorados, dessa vez vão poder vir, tá bom? Então, quem puder, esteja presente. Um abraço, Deus abençoe a todos.